Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Eu sou Luana Paz, jornalista aqui da comunicação institucional do Clube. E esse é o Clubecast, o podcast especial voltado para você, empreendedor, que precisa entender um pouco melhor sobre mercado, entender sobre a logística e de como criar um negócio. E a pauta de hoje é sobre mercado e indústria da beleza, mas também da medicina, porque hoje eu convidei ela, a doutora Ana Roxo, ela que empreende aí há 14 anos com a clínica doutora Ana Roxo, é cirurgiã plástica e atende aí não só a mulherada, mas os homens também que buscam pelos procedimentos, aí as cirurgias plásticas para viver melhor com o próprio reflexo no espelho, né? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente vai falar sobre empreendedorismo, mas como a gente está falando sobre cirurgia plástica na indústria da beleza, querendo ou não, você trabalha diretamente com o reflexo que a pessoa vai ter no espelho, correto? Isso, exatamente. E vamos começar a entender por que ter uma clínica, assim, eu acho que sou totalmente leiga, tá? Eu acho que é legal a gente trazer um pouco disso, do desconhecimento sobre a área, porque tem muita gente que não conhece. Quando você se especializou em ser cirurgiã plástica no mercado, você já imaginava ser uma empreendedora do próprio negócio? Não. Na verdade, é o seguinte, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. O que acontece? Quando a gente faz medicina, né, é uma carreira que é muito longa, são 6 anos, e depois da faculdade você ainda tem as especializações. Então, assim, pelo menos para mim, né, o estudante de medicina, ele entra na faculdade focando em trabalhar, em se especializar, né? Então, além dos 6 anos, você ainda tem mais alguns anos aí de especialização, quer seja qual que você faça, né? A especialização cirúrgica, especificamente, você precisa fazer a cirurgia geral antes para depois fazer a cirurgia plástica. Então, é muito tempo. Na verdade, a gente não consegue pensar, assim, quando você entra, você não consegue pensar, não, eu vou ter a minha clínica. Você pensa, eu quero ser muito boa no que eu faço, eu quero me desenvolver muito, eu quero realmente me especializar muito e conseguir entregar um bom resultado. É isso que você pensa. Você se imaginava enquanto médica, né? Isso. Prestando um serviço, mas não tinha o pensamento de, não, eu vou ter a minha clínica. Né? Porque, na verdade, eu sou filha de pais médicos, né? Então, dentro da minha casa era só sobre medicina, mas se falava sobre medicina e não sobre empreender na medicina, né? Mudou muito o perfil, né? Antigamente, você tinha os médicos que trabalhavam em instituições públicas, né? E eles dedicavam uma vida à instituição pública e aquilo funcionava muito bem e tinham os seus consultórios, né? Era uma coisa meio artesanal, né? E o negócio fluía. Mas hoje em dia mudou muito, né? Então, assim, o meu objetivo de vida era, eu quero ficar na universidade. Eu fiz a minha especialização em plástica na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E o meu sonho era ser professora da universidade, né? Porque aquilo para mim era o meu universo, né? Eu olhava meus professores, eu admirava muito, eu falava, é isso que eu quero para minha vida, né? Só que a vida, né? A vida vai te apresentando coisas. Então, meu pai é cirurgião plástico, minha mãe não, é ginecologista, mas eu sempre ouvi sobre medicina. Eu nunca ouvi sobre as dificuldades de empreender, né? Eu sabia sobre a medicina, o quanto aquilo lhe dava retorno de satisfação. Meus pais são muito satisfeitos em ser médico, né? Então, medicina era São realizados, né? Muito, muito. Então, medicina era um propósito de vida, tá? E aí, eu entrei na medicina, eu entrei querendo fazer pediatria. Olha só, meu pai é plástico, mas eu entrei querendo fazer pediatria. Eu acho que toda menina, né, que gosta de criança, enfim. E aí, você sai da faculdade e ainda tem um caminho a trilhar. Cirurgia geral. E aí, na cirurgia geral, eu gosto muito de medicina. Então, na cirurgia geral, eu vi ali um mundo. Falei, gente, será que eu vou ficar na cirurgia geral? Eu já estava inclinada para plástica. Mas eu falava assim, nossa, mas a cirurgia geral é maravilhosa. Aquela adrenalina, aquele negócio, né? E aí você, né, aí realmente assim, teve um pouco de intervenção do meu pai, falou, olha, né, vem comigo nas cirurgias, você vai gostar muito, você é muito animada com, né, com contato com as pessoas, né? Vamos lá. E aquilo realmente me encantou, acabei ficando na cirurgia plástica. E foi uma excelente escolha. Só que ainda tinha mais 3 anos, né? E aí dentro da faculdade, bom, quero ser professora, doutorado, e você vai se envolvendo. Mas aí começa aquela história, bom, eu quero começar a trabalhar, eu quero começar a ver
Porque a verdade é que eu acho que o profissional realizado é aquele que vê seu trabalho sendo aplicado, é aquele que vê a devolução ali do seu trabalho. É o paciente muito satisfeito, é o paciente que indica o outro paciente. Isso aí não tem coisa melhor. Você pensava em ser professora, né, prestar um doutorado e prestar esse serviço de ajudar outras pessoas que passaram pela mesma trajetória que a sua. Isso, eu queria ser professora, eu gostava muito logo que eu me formei, eu fiquei lá na UERJ como médico voluntário. E, enfim, eu gostava muito dessa ligação com o residente, porque você está sempre tendo que, né, se especializar e tudo mais. E aí eu comecei no consultório, eu tinha um consultório familiar, né, era o consultório dos meus pais, eu tinha uma sala minha só. E aí fiz doutorado, e aí fui para fora, fiz especializações fora, né? Eu gosto muito da área de rinoplastia, fiz especializações fora, meu doutorado foi em mama, são áreas que eu gosto muito. Mas aí quando você volta e fala assim, bom, eu quero aplicar aqui tudo. Aí você começa a ver, não, mas meu consultório poderia ser diferente, assim. E aí você começa a ver as dificuldades. Eu acho que o empreendedor, ele é um solucionador de problema, né? Você começa a ver os problemas. Você identifica as dores e trabalha com as dores, que não foram o problema do meu pai, da minha mãe, são problemas diferentes. Cada um tem um estilo, né? E apesar de eu já ter uma clínica grande, boa, com funcionários maravilhosos, eu falei, gente... Não, eu preciso sair daqui para ter uma identidade, né? Eu acho que essa era a minha maior dor ali, eu preciso ter uma identidade, né? E aí foi quando eu montei meu consultório. Assim, isso há 14 anos atrás? Não, aí eu fiquei no consultório dos meus pais uns 8 anos e vai pegando experiência, vai, né, tendo paciente e né, os pacientes vão montando ali também. Eu acho que não é nem a gente molda, né? Eu acho que os pacientes vão te moldando também. Você tem um perfil de paciente XYZ por conta, né, da sua personalidade, de como você atende, né? E eu às vezes falo para o paciente, como é que eu vou achar meu cirurgião? Existem vários cirurgiões muito bons, mas existe o que se encaixa com a sua personalidade. Você aprende muito aplicando também, né? Porque como você saiu da faculdade, e aí você mesmo falou que estendeu ali permanecendo na universidade, Exatamente. E aí lidando com residência, lidando também com paciente, porque a residência ela é justamente aquele período de treinamento. É para isso, é para você botar a mão na massa mesmo. Mas você aprende a lidar com uma clínica quando você vai para a clínica, você é jogado aos leões, assim, porque você começa a ver que, assim, que você precisa saber muito mais do que só medicina, né? E isso não é aprendido. Eu acho que o mundo vem mudando muito, né? Eu acho que a internet, a globalização tem, assim, acelerado um pouco os processos. Então, assim, a medicina, a gente não aprende. Olha, você vai ter uma clínica, como ter uma clínica? Você não aprende isso. Até porque o pensamento é muito se torne um médico. Mas o que você vai fazer se torne um com bom isso... médico, né? Se dedique ao paciente, né? Tenha resiliência, né? Porque são muitos anos, né? Saiba muito, né? Porque a gente tem... O paciente, ele se apresenta de 300 mil maneiras, né? Existe um problema e 300 soluções para aquele problema. Então, você sai dali precisando ser um bom médico, porque senão... Se não for isso, você não começa... nem sai, né? Você sente que, para você ser uma boa empreendedora, você primeiro teve que ser uma excelente médica cirurgiã. Não tenha dúvida. Não tem dúvida. Você precisa ser, na verdade, você precisa lidar muito bem com gente, né? Primeira coisa. Pois é, porque empreendedorismo é sobre pessoas. A gente acha que é sobre negócios, é totalmente sobre pessoas. Exatamente. E os problemas, que não são problemas, mas as situações vão se apresentando em cima das pessoas. Não, eu tenho esse grupo de pessoas que tem essa característica, então a minha clínica precisa atender isso, né? E aí você vai, e aquilo vai moldando você, né? Então, você chegou a comentar que nesses 8 anos que você ficou na clínica dos seus pais, você atendeu as pessoas, mas tinha uma coisinha ali que você queria talvez criar o seu próprio, né? Porque que acontece? A clínica é grande, tem uma estrutura muito boa, mas o meu pai tem um estilo, é um cirurgião já de muitos anos, atende um público totalmente diferente, até de características diferentes. Meu pai faz muito pós-bariátrica e a minha mãe é ginecologista, né? Então, apesar da gente ter uma clínica ótima, existia um trânsito muito grande de pessoas, né? E aquilo, assim, para mim, estava incomodando, né? Eu precisava de uma coisa mais personalizada. E também que atendia o que você queria de fato. Porque você falou que fez o doutorado, especialização em rinoplastia. Eu fiz meu doutorado em mama, me especializei também em rino, fui para fora. Então, apesar de...
Eu amo a clínica, assim, eu volto lá, sou super bem recebida, mas eu queria uma coisa minha. Eu tenho um pouco disso, assim, de precisa ser do meu jeito, sabe? Eu acho que todo empreendedor é assim, né? Precisa ser do jeito dele, porque senão ele não consegue botar a máquina para funcionar, Tanto né? que tem muita gente que já começa a empreender como sociedade e depois rompe, porque sente que não tinha uma coisa da identidade da pessoa ali, né? Ou então você vê um sócio que tem, assim, a cultura totalmente igual à sua, né? Exatamente, tem que estar alinhado. Exatamente. Para você criar um próprio negócio voltado para cirurgia plástica, você falou que queria uma coisa mais direcionada, algo mais com a sua identidade enquanto Ana Roxo, mas você já sabia lá no fundo com que especialidade você ia querer trabalhar? Não, já sabia. Nesse momento, né, eu sempre gostei de tudo, mas assim, nesse momento eu já sabia, já entendi, eu preciso me especializar nisso, nisso e nisso, né? E muito mais que isso, precisa ter um lugar com a minha cara. Eu preciso ter um lugar que tenha a minha cara. Apesar de ser maravilhoso, ter uma família de médicos, né? Todo mundo reconhece a gente como uma família de médicos. Mas eu precisava de um lugar assim, com o meu jeito, com o meu estilo, com a minha cara, sabe? E na época eu nem sabia o que era propósito, valores, né? E depois você vai vendo. Mas era isso. Eu falava, gente, tem alguma coisa aqui que não é o que eu quero para mim, né? Assim, não é o que eu quero em termos de ambiente de trabalho e tudo mais. Apesar do ambiente ser maravilhoso, mas não tinha a minha cara. Mas você queria oferecer um serviço que fosse seu, que fosse meu, que as pessoas olhassem e falassem, não, essa aqui é da Ana Roxo. Isso, exato. Né? Então, assim, e com muita gente, né? Não dá. E, bom, então eu falei assim, vou pra minha clínica. Só que daí, assim, você monta a clínica, né? Não tem problema, você monta, você tem recurso, né? Eu já tinha trabalhado, você tem recurso, você monta. Mas é aí que você começa a aprender que as coisas precisam ser, assim, muito programadas, né? Você precisa realmente estabelecer, olha, eu quero uma clínica assim, e aí, a partir daí, a gente fica naquela ansiedade, mas você precisa ter etapas, né? Não tem jeito. Você precisa ter etapas para você chegar ali onde você quer. Para fazer gestão de negócios, que é uma coisa que você não aprendeu na faculdade, não, você aprendeu na marra mesmo, na marra, né? Na marra. No mão na massa. Exatamente. E na minha própria clínica, a gente já mudou algumas vezes. É muito engraçado isso. A clínica se estabeleceu, é aquela felicidade, a inauguração, a clínica tá boa, tá indo bem, de repente você fala assim, não, mas não é isso. Ainda não é isso, sabe? E você fala, mas por que não é isso? E assim, eu falo que eu sempre fui muito eu sou da sociedade de cirurgia plástica, eu sou de uma universidade, ou seja, eu pertenço a alguns microambientes, né? Mas eu sempre vou a congresso, atualização, viagem para fora, mas eu falei assim, gente, eu preciso de alguma coisa além da medicina, só a medicina, porque o que eu falo, a medicina é a base ali, se você também não tiver a base, não adianta que você vai montar um prédio num terreno arenoso. Mas eu falei assim, gente, eu preciso de alguma coisa a mais que isso. Foi aí que eu contratei uma mentora mesmo, né? Uma pessoa que pudesse me orientar. O que eu faço que eu tô... Assim, a clínica tá bem, tá tudo bem, mas como é que eu faço para passar para o próximo nível, né? Eu acho que isso é muito legal. Isso você identificou um desconhecimento de mercado mesmo, que era uma coisa nova para você, né? Não é nem de mercado, mas assim, você desconhecer sobre o seu próprio negócio. Eu acho que você, às vezes, sabe para onde quer ir, mas você não sabe como você quer ir, né? Você tinha referência? Eu tinha referência. Eu tinha algumas referências, assim, Você conseguia identificar o que você não queria. Exatamente. Que já é um passo. Assim, eu fiz uma clínica com a minha cara. Eu tinha funcionários que eram bem alinhados comigo, mas ainda não tinha cultura. Eu ainda não tinha cultura. Assim, eu tinha cultura, mas eu não tinha passado isso para as pessoas. A gente não tinha ali naquele ambiente, né, de empresa, uma cultura empresarial, sabe? O que a gente faz, o que a gente não faz de jeito nenhum, o que a gente, né, qual o propósito da gente. Porque a partir daí é muito fácil você identificar esse paciente. Com certeza vai fazer com a gente. Esse paciente talvez não faça. Esse paciente, a gente não pode permitir isso. Na própria triagem, né, que vocês fazem. Na própria triagem. Na consulta de primeira vez, né, quando você tem exato controle sobre todos os processos, você começa a ver, bem, o negócio tá andando, né, e você consegue identificar. Porque problema, né? Eu acho que o empreendedor é um solucionador de problema o tempo todo. O problema sempre vai existir. Mas você consegue identificar com mais clareza da onde surgiu aquele problema e para onde você vai. O que você vai fazer com aquele problema, né? E aí eu contratei uma mentora
E foi muito engraçado, porque eu falei assim, olha, eu tô satisfeita, tá tudo bem, mas assim, como a gente faz para um próximo passo? Ela falou, Ana, qual o seu próximo passo? Você já viu? Como é o seu processo aqui? Então, eu não tinha processo. A gente fazia as coisas, assim, eu alinhava até com a recepção, olha, eu quero que a gente atenda assim, eu quero que a gente atenda assado, a gente vai servir isso, mas a gente não tinha processos. Não tinha. E processos fazem, de fato, que a empresa se consolide. Muito, faz toda a diferença. Isso que você falou do fato de vocês conversarem com o paciente, identificarem se aquele perfil é o que a empresa Ana Roxo pode atender ou não, é muito importante. Tem gente que quer agarrar o mundo e não agarra nada. Não agarra, na verdade, porque a gente não agrada todo mundo. Exatamente. Não adianta, E às vezes você vai fazer... Tem gente que, inclusive, a gente entrevistou uma outra vez. Uma outra especialista em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Sim. E ela falou exatamente isso que você está falando. Que no começo, você acaba, como você precisa de paciente, né? Você atende, você não sabe exatamente o perfil que você vai atender. Isso. Então, vem de tudo. Exatamente. E aí, você acaba que não cria um perfil de atendimento. E aí, acaba que vem muito paciente que não tem exatidão sobre o que ele quer. É isso, exatamente. E aí, isso. talvez saia se sentindo não realizado. Educar o paciente não é educar, o paciente desconhece algumas informações, né? O mundo da estética, né? Da beleza, da estética, na verdade, eu digo que a gente promove saúde, né? O cirurgião plástico com certeza promove saúde, porque saúde mental é uma parte fundamental e hoje em dia, mais ainda, né? Do tema saúde. O seu dilema, que está até no seu Instagram, esteja segura ao se olhar no espelho. Exato, E que como ao longo do tempo, isso foi muito fútil. Né? Não, mas sempre hoje em dia... foi lidado como uma futilidade. Exatamente. Você se sentir bem ao se olhar no espelho e a autoestima. Então, assim, hoje você é uma mulher, você sofre, assim como eu e assim como outras mulheres, antes de empreendedoras, somos um CPF, né? Então, exatamente. A gente sofre com a pressão estética, a gente, desde a adolescência, puberdade. Não adianta dizer que não, que sofre. Exatamente. Por mais que você se ame, tem alguma coisinha ali que você fala. Às vezes você olha no Instagram, você fala, isso aqui ficaria bom em mim, né? Exatamente. E essa distorção de imagem, porque muitas vezes acontece, nessa projeção do que a gente vê. Então, você, enquanto mulher, você sofre essa mesma pressão e trabalha diretamente oferecendo autoestima para as pessoas. É isso. Como na sua cabeça em relação a isso? O que você quer oferecer e o que você vem construindo para oferecer às mulheres nessa construção de paciente, de relação com o teu paciente, entendendo exatamente o que essas mulheres acabam passando. Então, isso aí essa pergunta é ótima. Por quê? A gente teve muito e a gente passou por mudança, a cirurgia plástica passou por mudança, primeiro que ficou mais acessível, né, a todo mundo, e eu acho ótimo, eu já falei que todo mundo tem público, né, e eu acho que realmente a saúde precisa ser acessível a todo mundo, tá? Mas é muito importante, assim, quando o paciente chega, às vezes, ao cirurgião plástico, ela tem a noção que aquilo ali, assim, mal comparando, ela vai no salão, vai cortar o cabelo, sai dali, beleza, e daqui a um pouco, se ela não gostar daquele cabelo, ela troca de novo, né? Existe até essa possibilidade, sim. Mas, assim, é muito importante que o paciente esteja saudável, esteja bem, e a saúde mental, né? Assim, é prioridade nesse aspecto. O paciente vai fazer uma plástica, gente, ele tem uma queixa, todos nós temos queixa. Não é impossível a gente olhar para o espelho e falar assim, não, eu estou perfeita, maravilhosa. A gente pode até falar assim, não, se eu estou bem, eu estou muito satisfeita com o meu corpo, eu aceito que eu tenho aqui umas irregularidades aqui, talvez a minha mama não esteja tão bem quanto eu gostaria. Agora não é minha prioridade. Mas é muito importante que a mulher, quando chega, ela esteja muito consciente das limitações dela, de todo aquele processo que ela, né, assim, às vezes eu recebo mães, olha, eu fui mãe, ela está insatisfeita com todo aquele processo. E ela, né, vai jogar na cirurgia. E o que tudo bem, ela está cansada, ela teve 2 filhos, ela trabalha, ela cuida de filho, né, é uma rotina meio exaurida, meio desgastante. E aí ela chega lá e fala assim, cara, eu preciso operar minha mama, olha só, isso tá horrível, olha o que as gravidezes me fizeram, as gestações me fizeram. É meio assim um grito, sabe? Me ajuda. E aí é muito importante a gente sentar e conversar. Falar, olha, isso aí é normal, né? Todo mundo que gesta, muitas passam por isso, né? Vamos tentar, assim, se reconciliar consigo mesmo para a gente fazer o processo ser muito agradável. Porque não adianta, é que nem peso, né? Às vezes eu falo para o paciente, olha, você está fora do peso, né? A gente, imagina, mas você não pode me operar agora? Não posso te operar, você precisa perder peso. Mas por quê? Porque esse processo é muito importante. O processo de falar assim, não, agora eu vou cuidar de mim, né? Eu faço a minha parte, eu vou lá, opero.
Mas não é suficiente. Acho que é menos do que 50%, exato, talvez. Entende? Então, assim, esse processo, eu falo, olha, esse processo de emagrecer, de você começar a se cuidar, de você começar a gostar de você muito, assim, é fundamental. Porque você vai chegar aqui outra pessoa, você vai chegar aqui sabendo que você tem que cuidar de você, que você tem um compromisso com você. Senão ele acaba fazendo a cirurgia e volta tudo. E não fica satisfeita. Exatamente. Não fica, porque sabe? não tá, justamente isso, Ana, não tá cuidando da raiz do problema. Exatamente, não deu aquele gatilhozinho assim, de eu vou me entender, eu vou entender quais são as minhas dificuldades, eu vou entender o que tá me incomodando muito e eu vou tentar de alguma forma mudar ali, sabe? Até porque tem muitas, não só mulheres, mas assim, a gente sofre muito diretamente com isso, né? Mas hoje você vê que homens têm procurado a indústria da beleza muito. Sim, muito. Principalmente para quem tem problema de alopécia, sim. né? E aí calvície, rinoplastia, muito. O homem vem com a desculpa do desvio de septo. Da parte funcional. O que eu acho tá bom, tá tudo bem. Ainda tem um tabuzinho, né? Tem Ainda um pouco. tabu, eu acho que eles ficam um pouco inseguros, assim, como é que eu vou dizer que eu estou insatisfeito, infeliz e não sei o quê. O homem sempre tem que estar muito bem. Mas eles vêm com aquela, olha, eu tenho um desvio de septo, eu tenho uma dificuldade de respirar e também vou aproveitar. Não, claro, vamos fazer isso. Então, mas eu acho que nesse sentido o homem é mais... Sabe? Não, eu tô com esse problema aqui, vou resolver, é mais pragmático. A mulher... né, porque a gente é muito mais complexa, a nossa vida é muito mais complexa, não tem como, né? Às vezes você vai lidar com mulheres que têm tripla jornada. Exatamente. Né? Então, assim, é muito legal. Aí é legal você ver, a pessoa chegou, olha, assim, às vezes uma adolescente, sabe? Ela tá com 300 mil problemas na faculdade, na escola, porque sempre teve aquele nariz e ela acha, na verdade, ela acha que todo problema, né, que envolve ela é por conta daquele nariz. E aí a gente conversa, a gente fala as possibilidades, a gente simula, a gente mostra, é isso que você quer? Não é isso que eu quero. Você vai ficar satisfeita assim? Vou ficar satisfeita assim. A gente fala que ela vai passar por um pós-operatório, que aquilo vai custar ela alguma coisa, né? É pelo menos 1, 2 semanas aí que ela vai ficar com curativo, que ela vai ficar sem respirar muito bem. E esse pós-operatório, né, que... Você tem que lidar também com depois, exato, que dá um medo, né? Exato, então por isso que eu converso. Você está disposta, você vai mudar o seu nariz, você vai mudar aí a forma como você se encara, você vai tirar foto melhor, você vai ficar mais segura, mas você está disposta a passar por um período que não vai ser tão legal? Não, eu estou disposta. Olha, eu opero muito adolescente, eu não tenho problema com adolescente. Graças a Deus, porque essa conversa, olha, eu falo mesmo, olha, não dói, mas vai te incomodar, você está disposta? Não, eu estou disposta. Cara, a pessoa muda. É incrível. Isso é uma coisa assim que não tem preço. Ninguém paga isso pra gente. A adolescente chega de casaco assim, toda, sabe, moletão, toda olhando pra baixo. Cara, quando ela volta, ela tá bonita. Ela tá brilho diferente, né? É o brilho da autoestima. Exatamente. Né? Então, aquilo ali é todo um processo que ela tá vendo que ela pode, que assim, ela resolveu um problema e ela pode resolver um monte de problema, entendeu? Então, não é só realmente ali a estética, sabe? Exato. É saúde. Exato. É a pessoa se olhar e falar assim, não, eu vou passar por isso sim, eu posso passar porque eu quero muito isso. É ela se desafiar mesmo a sair daquela engrenagem de tô infeliz, não tô satisfeita, minha vida não tá legal, entendeu? E ela sair daquela engrenagem e ela dá a volta, sabe? É muito legal. Quando você disse que às vezes nessa conversa com mulheres e com homens, por exemplo, para falar sobre a perda do peso, para fazer esse procedimento, essa cirurgia, eu preciso que você perca um pouco de peso, e aí você conversa sobre isso. Tem gente que até perde peso, parece assim, parece não é a realidade, depois de um tempo ela começa a se olhar e às vezes vê que a cirurgia não é a solução. Porque ela falou, não, a solução era eu me olhar com um pouco mais de carinho, né? Exatamente. Por isso que eu, assim, às vezes a paciente chega lá com um monte de... Eu falo assim, ó, essa paciente me assustou, qual é a sua queixa? Ela, tudo. Ai, meu Deus. Aí eu falei, ó, me assustou já agora, porque tudo. Eu falei, não é possível tudo, você gosta de alguma coisa, você tem certeza. Aí ela fala, doutora, eu tô assim. Então ali, e eu gosto disso, sabe? Eu gosto de ouvir história mesmo, me dá prazer em ouvir história e tentar ajudar de alguma forma. E ela fala, e a minha vida tá muito ruim. E às vezes tá mesmo, a gente passa por períodos ruins. Uhum. Se a criança tá pequena, né, assim, ou mudou de emprego, ou se divorciou, ou mesmo tá numa crise no casamento. A mulher, eu acho que ela é muito... Ela absorve muito mais que o homem. Exato. O homem, ele é pragmático. Não, tá ruim no casamento, mas vamos embora que o emprego tá bom, não sei o quê. Né? A mulher não, ela é mais sensitiva, ela é mais pragmática, né? Então, para ela, tudo faz muita diferença, né? Tudo
tudo importa. Mas eu acho que pra mulher, assim, acho que até um psiquiatra, um psicólogo pode falar isso com, obviamente, mais discurso técnico sobre isso, mas a gente até conversa, inclusive, a gente já trouxe psiquiatra aqui, psicanalista pra falar sobre, e numa dessas de conversar, eles frisam muito que a mulher, o perfil da mulher na sociedade, a gente tem a tendência a achar que o problema tá sempre superficial. Então, acontece tudo de ruim. Porque eu tô feia. Porque eu tô gorda. Não, porque meu nariz... Então, é isso. O meu seio não é grande, é por isso que ele não ficou comigo. Tipo assim, você sempre atribui a questão estética. E o cara não atribui. Não, nada. Nada. É uma autoestima, outras questões, mas nunca em questão da estética. Eu acho que o homem, ele é mais... É isso que eu tô falando, é pragmático. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter uma vida. Até porque foi imposto um pouco isso a ele precisa ser o provedor e tudo mais. A mulher não, ela é mais... Ela pega tudo para ela, porque sou eu, porque de repente... Então, é isso que a gente tenta trabalhar ali, identificar e trabalhar, entendeu? E como eu te falei, nem todo paciente tem perfil, nem todo paciente vai entrar lá no meu consultório e vai achar bom o que eu falei para ela, e tá tudo bem, é isso aí. É importante ter clareza nisso, porque também se eu atender um paciente que eu não tenho o perfil dela, muito provavelmente ela não vai ficar satisfeita, entendeu? Então, assim, a gente conseguir triar... E a rede social é muito boa por causa disso. Eu ia falar sobre isso. Eu até abri a sua rede social aqui, porque você mostra exatamente o antes e o depois, o que é ótimo, porque isso mostra credibilidade no seu trabalho. Mas você coloca de tudo. Você coloca de todos os procedimentos que você faz. Isso é um tabu também, rede social na medicina, né? Isso é bom você falar, porque tem muita gente que trabalha com isso ou está começando... E fica nessa, de posto ou não posto. Como é que eu uso as redes sociais ao meu favor, né? Isso mudou muito, tá? Quando eu comecei, não se podia postar. E como eu falei, eu sou de uma universidade, eu sou, fui da sociedade. A gente ficava meio assim, não pode postar, isso era uma norma, né? E o mundo muda, e graças a Deus a gente vai evoluindo, né? Eu acho que tem que ter cuidado, né? Eu acho que a postagem precisa ter uma certa delicadeza e uma certa gentileza com o paciente. E então, um propósito também, né? Hoje em dia, o médico já pode postar sem expor o paciente, sem ter um propósito, assim, de exposição de uma pessoa que está ali. Então, a gente só pode postar o paciente que assina um termo, dizendo, não, eu concordo. E hoje em dia tem muito paciente que fala, doutora, posta o meu nariz, que eu quero ver meu nariz, né? Engraçado isso, a gente não pensava nisso. Eu tinha um cuidado com isso. Eu falava, gente, será que essa paciente vai ficar ok de eu postar? Vai me dar credibilidade? E isso mudou. A paciente quer ver, ela quer ver mesmo. Doutora, deixa eu ver. E também ver, mostrar para outras mulheres. Exato. Falar, cara, eu adorei, sair com o resultado que eu queria... E eu quero que outras pessoas se sintam da mesma forma. Então, assim, eu acho que o Conselho Federal de Medicina e todo mundo tem um cuidado por conta de você não fazer uma coisa fora do que você consegue, gerar para o paciente. Então, eu sempre falo para o paciente, olha, a gente faz simulação, mas a simulação é um computador. O computador aceita tudo. Eu vou lá, ajeito, né? A gente está trabalhando com pessoas. O organismo de cada um reage de um jeito. Então, vamos ter cuidado. A rede social é ótima para informar, mas a gente precisa ter muito cuidado. Então, a medicina precisa, para a gente não é um produto, né? A gente está tratando com vida. Então, assim, você postar de maneira informativa, eu acho muito bacana, né? Eu já tive uma resistência muito grande, porque a gente sai com aquela cabeça assim, né? Quadrada. Se querendo ou não, Exato, é isso. E tá tudo bem. Eu já saí com uma resistência muito grande, mas eu faço de uma forma que tem funcionado muito bem para os pacientes. Tem paciente que fala, doutora, eu não quero que poste, tudo bem, claro, de maneira nenhuma, a gente não vai nem... Mas a gente posta, ninguém sabe quem é, né? Na verdade, então o paciente normalmente até quer, doutora, poste meu nariz. Ou ele mostra, olha, vou mostrar pra minha amiga meu nariz, né? Elas gostam porque isso é meio uma validação de que, eu consegui, tá vendo? Eu tô melhor, então é legal. As redes sociais ajudaram muito a gente nesse sentido. Então, o paciente, ele já vem hoje em dia muito mais educado. É muito legal isso. Gente, eu tinha uma restrição com rede social e hoje em dia eu acho muito bacana. O paciente senta na minha frente e fala, doutor, eu quero fazer meu nariz, eu já vi que talvez eu tenha que usar costela, né? Porque eu já operei meu septo, eu vi um vídeo seu. Olha, aquela informação, aquilo é muito bacana. O paciente já vem educado. As redes, isso que você falou, o paciente já vem educado pelas redes sociais. Exato. Porque a informação tá aí para quem quiser, mas tem que ser feita de uma forma responsável, tanto o consumo quanto a entrega. Exato. Né? Tem muita gente que a gente, às vezes... Esse é o problema também da internet, porque a gente vê, às vezes, as
influenciadoras Isso. que fazem ali a permuta e muitas delas passam por um processo que eu não sei exatamente o termo técnico, você pode até me ajudar com isso, de que o seio abre, né? A pele abre, estica, porque ela fez com um cirurgião que não estava adequado no mercado. Na verdade, é o seguinte, todo pós... É assim, ó, porque na verdade a internet... Você não bota coisa ruim na internet, né? Não bota. Só quando é muito ruim. Só quando tá você revoltado. Você quer ferrar uma pessoa, exato. Então, assim, ó, as pessoas também têm que ter um pouco de filtro. Ela fez o procedimento e ela mostrou o resultado. Ela não mostrou o caminho. O processo, né? É bom falar isso, ó, gente, eu tô bem, mas teve um processo, né? Eu fiquei inchada, isso acontece. Eu costumo falar o seguinte, que intercorrência, aí a rede social não tem jeito, a gente está exposto aí. A rede social tem essa crueldade, porque às vezes a intercorrência, ela acontece, tá? Cirurgião que não tem intercorrência não opera. Não opera. Porque isso aí é de livre. Se você abrir um capítulo lá, mamoplastia, olha, tem 2% de complicação, né? Se você opera muito, um dia você vai ter. O muito importante é você estar ali colado no paciente, dando assistência e avisando a ele, aconteceu e vai ser reparado, fique tranquila, né? Que a maior parte das complicações são totalmente resolvíveis, né? Então, essas intercorrências, abre um ponto, largou, isso acontece, né? Precisa ser dito que isso acontece, precisa ser dito, as pessoas precisam saber. As pessoas acham que o resultado é perfeito. Exatamente. E aí você não tem autocuidado. Exatamente. Porque quando eu menciono isso, de que algumas influenciadoras, isso já aconteceu, até já chegou, o algoritmo já jogou pra mim isso uma vez, que era uma influenciadora, e aí ela fez um procedimento com um médico que, eu faço uma permuta, né? Você divulga a minha clínica. E assim, ela não recorreu para ver se ele tinha toda a questão burocrática, né? Em questão de mercado, para ver se ele podia, estava apto para fazer uma cirurgia. E de fato não estava dentro da lei em algumas questões. E aí ela passou por um processo, não teve essa assistência, não foi assistida, né, pelo médico que fez. E, obviamente, ela não teve orientação e abriu a cirurgia, né? Enfim, o ponto. E ficou uma marca muito feia, assim, no seio dela. Ela teve que refazer. E aí teve uma outra dor de cabeça. E aí demonizou a cirurgia plástica. Pois é. Mas isso aí a gente vai ter, né? A rede social, como eu falei, ela é maravilhosa. Mas ela é usada para tudo, né? Ela é uma ferramenta na mão das pessoas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente informa. E é importante informar. Teve complicação? Pode ter. Acontece. É comum? É raro. E se acontecer? Eu tenho paciente que chega... Eu acho maravilhoso. O marido senta na minha frente. Doutora, e se tiver complicação? Cara, é excelente pergunta. Se tiver complicação, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. Então, é isso. Quais as complicações podem acontecer? X, Y e Z. Apresentar isso para a pessoa, como a gente né? trata? A gente trata assim, eu falo, olha, a única coisa que eu posso te garantir é que eu vou estar do seu lado. Você vai ser assistida, entendeu? Então, isso aí é aquele combinado que não sai caro, sabe? Exato. O combinado é o combinado. É comum, é raro. Mas acontece. E aí, não tem jeito, né? Pessoas são pessoas e a gente também não sabe. Quando a gente vê o jogo, né? O jogo já terminado, é mais fácil a gente comentar. Mas para quem está ali vivendo, é difícil. Às vezes a gente... Então, existem essas situações. E eu costumo falar para o paciente o seguinte. O paciente, ele fala assim, doutora, não é a minha área, não é a área que eu faço, né? Executo tanto, mas a gente faz... Lipo é muito perigoso, né? Eu falo assim, gente, deixa eu falar. Eu vivo de cirurgia plástica. Você imagina que eu vou fazer uma coisa muito perigosa? Então, a lipoaspiração é uma cirurgia que é uma das mais realizadas. É a liprato de mama, né? Então, você imagina que a pessoa viva disso, ela vai viver de uma coisa muito perigosa? Não é muito perigosa. Mas é justamente o poder das redes sociais de demonizar exatamente. a cirurgia. Ela é um procedimento como qualquer outro. Ela exige muito mais do paciente no pós-operatório, sem sombra de dúvida. Eu falo isso para o paciente, vai te exigir muito mais do que uma cirurgia de nariz. Você vai ter um pós-operatório mais longo, mais chato, né? E você está mudando. Eu acho que é um pouco disso, né? As pessoas, eu acho que elas querem receita do bolo. Né? E não tem receita do bolo. Não tem lugar você nenhum, tá nem mexendo... no empreendedorismo. Não tem. Faz isso. Não, você vai tentar vários caminhos e não vai dar certo. Ou vai dar muito certo. Mas você tem que passar por isso. E aí é muito engraçado, porque nas redes sociais, apesar das pessoas demonizarem, o bom que... Nessa de demonizar, surgiu o questionamento do porquê que eu quero fazer uma cirurgia plástica, que eu acho que é o primeiro passo. Sim, com né? certeza. Se eu realmente estou insatisfeita. É pra mim mesmo? É isso mesmo. Eu quero fazer uma cirurgia para atender o outro ou para atender o meu espelho. Porque tem isso também. É isso. Alguém falou, nossa, você podia colocar silicone. Eu mesmo, quando eu era adolescente, eu era louca para botar silicone.
Porque as minhas amigas, até aquilo, ai não, 18 anos, É. eu não vou pedir festa, eu vou pedir... Quero implante. Cheguei com 17 e falei, não quero. Melhor decisão que você fez. Falei, não quero. Melhor decisão que você tomou. Porque eu entendi que era uma pressão de as amigas querem falar, então você é a única do rolê sem silicone. Só que eu vi que eu me achava muito mais bonita e natural, que é uma coisa que eu acho que eu pelo menos no meu estilo de vida, e tem muito isso, né? Você atender um estilo de vida outro. Eu entendi que falei, cara, não quero. Me acho sexy sem. Acho que fica bonito no sutiã. Não tenho dor de cabeça com sutiã. Ótimo. E é isso. Mas aí, se eu tivesse um outro pensamento de, eu acho que eu vou pôr. Talvez eu coloque mais velha, porque, né, a idade chega pra todas. Mas, assim, esse questionamento veio com a internet. Sim. Só que quando você fala que você senta com a paciente, às vezes muitas adolescentes, até a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica diz que os jovens começaram a recorrer à busca pela cirurgia muito. Você sente que é um pouco pela internet, influência pela digital? Pela rede social, não tenha dúvida. Depois da pandemia, a cirurgia plástica fez assim, bum. Por causa da cirurgia de nariz, a gente não tinha um volume tão grande de cirurgia de nariz, né? A gente tem que a cirurgia ficou muito melhor, né? Os resultados ficaram muito mais estáveis do que antigamente. Antigamente você tinha muito resultado, você olhar e falar assim, é plástica. Esse nariz aí foi feito. Hoje em dia, não. Você tem nariz que você não diz que fez cirurgia plástica. Que é bem mais Hoje em dia a gente invasivo. tem uma técnica que a gente chama de estruturada, que é uma técnica que permite que esse nariz não mude ao longo dos anos. Antigamente você mexia nas cartilagens, beleza, tirava tudo, reduzia tudo, e esse nariz ia mudando ao longo do tempo por conta da retração cicatricial. Então, saiu um nariz assim, 10 anos depois o nariz ele estava mais esqueletizado, ele estava mais... Você via que tinha plástica. Hoje em dia, a gente não... O princípio de uma rinoplastia não é reduzir tudo, diminuir tudo, é estruturar, é mudar os lugares das cartilagens. E esse nariz fica com menos cara de plástica, ele não muda tanto ao longo dos anos, entendeu? Ele fica mais estável, é um resultado mais estável. Então, isso também gerou um aumento da procura, porque as pessoas ficam mais confiantes. Mas assim, a pandemia fez um boom na cirurgia plástica primeiro por causa do videoconferência. Nossa, os filtros também, né? Exato. E porque aumentou muito, né, rede social. Aumentou muito. A gente pode falar o nome de rede social aqui? Pode. TikTok, se você botar lá plástica... Gente, é um caos aquilo. É plástica direto. E aquilo é rápido, né? Então o adolescente olha aquilo, ele quer aquilo. Ali não mostra pós-operatório, ele não mostra as Só mostra o resultado. E às vezes, assim... A gente não pode ser hipócrita no sentido de que às vezes fica muito padronizado. Fica padronizado porque é um modelo de cirurgia, né? Então... a gente tenta deixar bem é estilo também, tá? Às vezes eu recebo paciente adora isso, né? Eu fui no doutor fulano, mas assim, doutor fulano deixa a ponta assim, sabe? Eu falo, olha, deixa eu te falar, doutor fulano deixa assim porque ele tem muita paciente que quer assim. Doutor fulano tem muita paciente satisfeita, ele faz isso porque as pacientes querem isso, né? Então, às vezes a gente vê e fala, tá padronizado, mas é porque a paciente chega, eu quero assim. Dentro do que é razoável, que você não vai lesar as cartilagens, não vai tirar a funcionalidade do nariz, dá para fazer, entendeu? Aí tem também o movimento, eu quero fazer, mas eu não quero parecer que eu fiz cirurgia plástica, eu quero que seja um nariz que não parece que tirou de alguém e botou em mim. Dá para fazer? Dá para fazer. Dentro do razoável, e dentro da expectativa, que é uma quebra de expectativa também. É isso. Eu acho que o sucesso, a primeira portinha ali, chavinha para o sucesso é alinhar a expectativa. Isso mesmo. Então, quando o paciente vem, eu falo, vamos lá, vamos alinhar a expectativa aqui. O que você espera disso? Se for assim, você gosta? Não gosta. Aí a gente começa, olha... Não é bem por aí, aqui não pode, ou não, aqui dá. Às vezes o paciente está super preocupado, eu falo, posso falar com o que você está me solicitando? É muito tranquilo, você não quer grandes mudanças, o que é ótimo. Então, assim, mas é isso, a rede social te ajuda a já trazer o paciente assim. E os modelos do que já foi feito. Hoje a sua clínica, ela segue qual dilema enquanto cultura? Assim, o que você chega... E assim, eu acho que é a marca registrada da Clínica Ana Rocha. Então, assim, a gente lá tem uma cultura de pessoas. Pessoas. Lá, o nosso objetivo, eu falo para as meninas, a gente está aqui para servir mesmo, né? E a gente tem alguns valores que lá são inegociáveis. Segurança é o valor número 1, que é inegociável. Porque às vezes a gente se perde um pouco naquela, né, rede social, não sei o quê. Não, segurança é inegociável. Chegou lá alguém que não possa fazer isso, que não está seguro, não é bom,
não vamos fazer. Então, a segurança para a gente é inegociável. Resultado, a gente precisa de resultado, né? Assim como uma empresa precisa de lucro, né? Você pode ter valor, você pode ter cultura, mas o lucro é o que, né, bota uma empresa para cima, a gente precisa de resultado, né? E relacionamento, conexão, né? Isso pra gente, a gente lá, todo mundo que entra é uma pessoa diferente. Não existe assim, tem o paciente. Não, é a fulana tem 2 filhos, a fulana tá com problema X, a gente vai tentar, dentro do que é razoável, atender as necessidades da fulana, entendeu? Então, a gente tem essa empatia, é muito importante, porque porque a gente não se toca tanto disso, mas de alguma maneira o paciente está ali exposto e fragilizado, né? Exato. A gente sabe a queixa do paciente, a gente sabe o que angustia o paciente, a gente sabe o que deixa o paciente frustrado. Você está lidando com pessoas. Quando a gente fala de valores, de missão de uma empresa, eu vou pedir para que você até fale diretamente, porque a gente já falou tanto, eu ficaria horas aqui falando com você. Vai e volta. Mas que você pudesse direcionar esse seu discurso para um empreendedor que é do mercado da beleza, da saúde como num todo, mas a saúde da beleza propriamente dito, e que precisa encontrar o valor do seu próprio negócio. Está começando e precisa empreender com aquilo que ele realmente quer, mas precisa alinhar exatamente aquilo que você teve tanta dificuldade no começo. A primeira coisa é saber, né, qual é o propósito, né? Muitas das vezes o propósito da empresa está muito alinhado com o propósito, como ela falou, do CPF, né? Normalmente tá, mas você precisa saber qual é o propósito da sua empresa, né? E dentro do propósito da sua empresa, como é que ela vai solucionar o problema de alguém, né? Qual a forma que você vai fazer isso, né? Porque solucionar o problema de alguém, todo mundo vai, mas qual a forma que você vai fazer isso, né? E a partir daí, saber os valores da sua empresa, coisas que são inegociáveis. Quando você tem isso, o paciente, você já sabe, você olha o paciente e fala assim, esse é meu paciente, não tenho dúvidas. Porque, e saber que o mais importante, existe o médico exato para o paciente exato, não tem jeito, né? Assim, a gente não agrada todo mundo, não é para todo mundo, e graças a Deus, a gente não frequenta todos os lugares, a gente frequenta o que a gente gosta, e com o médico é a mesma coisa. Saber que a gente lida com pessoas, então é sempre sobre pessoas, sempre, sempre, sempre. Maravilha, Ana. Olha, eu acho que eu queria falar tanto. Eu queria me especificar eu muito falar, aqui. Sou faladeira. Não, mas é ótimo. Eu queria que você especificasse, na verdade, eu pudesse até ter uma especialização aqui sobre os serviços que você presta. Eu queria entender melhor sobre cada um, acho que expor também isso. Mas a gente já fechou quase 50 minutos de podcast. Mas a gente convida você de novo para outro bate-papo. Acho que seria legal também trazer outras mulheres que trabalham com clínicas de estética, de saúde, né, da beleza. Eu acho que uma frase que você falou muito é sobre a saúde. Porque quando se fala de beleza e se fala de cirurgia plástica, não se fala sobre saúde. Não se fala. Não se fala. Mas é sobre saúde. A gente fala muito, talvez não a saúde em si, né, do que a gente entende por saúde, que também é uma visão que a gente aprende, né, do que é saúde, mas é a saúde mental, é a saúde de você se olhar no espelho e se sentir bem, que isso tem tudo a ver com quem você é e com quem você vai ser. Porque saúde não é ausência de doença, não é. Saúde é bem-estar físico, mental e social. E é muito legal. Às vezes a gente ressocializa um paciente que está ali, no casulo dele, porque não consegue se posicionar, entendeu? E é justamente o poder da cirurgia plástica de transformar a vida das pessoas e dar mais segurança para as pessoas que se olham no espelho. É maravilhoso. Olha, muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Foi ótimo, foi uma delícia. Foi muito Passou bom, assim, né? Passou muito rápido. Eu só olhei aqui e falei, meu Deus, passou muito rápido. Mas eu acho que foi muito bom você falar sobre empreendedorismo, explicar também que foi um desafio para você enquanto médica e quantas outras pessoas estão passando pelo processo de residência, querem talvez empreender, mas não tiveram a aproximação com o mercado do empreendedorismo. Então, é um lugar desconhecido. Mas não desistam, dá certo. Sigam assim, com afinco, porque eu acho que quem tem sucesso é quem não desistiu. Não desiste, vai no que você... Aqui esse caminho foi bom, vai para o outro, você vai chegar lá. Muito obrigada. Obrigada a você. Esse foi mais um Clubecast falando sobre saúde por dentro da questão do mercado da beleza, que é uma pauta muito importante que a gente não escuta sobre isso. E a gente convidou ela, que está há muitos anos aí, tem uma clínica estruturada, oferecendo segurança para você que tem alguma questão pessoal na hora de se olhar no espelho, que se olhe com segurança e goste do que veja. Então, esse é o Clubecast, mais uma edição do Clubecast, podcast do Clube Empreendedor Brasil, feito por empreendedores para empreendedores. E até a próxima.